Olá! Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso FCast e você já sabe, é o cast que vai falar da comunidade FMU Fianfaan. A ideia é que você conheça muito mais os nossos programas, cursos, professores, gestores, coordenadores, para a gente ficar por dentro e poder acompanhar cada programa, cada atividade que a nossa comunidade propõe para você. É um prazer estar aqui, eu sou a professora Carminha Oliveira e hoje estamos aqui com a Escola da Saúde, a nossa escola, que é nota máxima no MEC, tem vários cursos, vocês vão poder conhecer dentro do FCast os vários programas que existem. Hoje estamos com o curso de Físio, coordenado por ela, a nossa Juliana Duarte, que também é empreendedora. A gente participa junto no programa de empreendedorismo e é muito legal, Ju, estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, estou super feliz, né, estar aqui falando um pouquinho da fisioterapia junto com uma convidada de peso. Ju, conta pra gente, coordenar físio traz muitos desafios? Bastantes desafios, né? Principalmente porque é uma área que cresceu muito, né, nos últimos anos e ganhou uma proporção aí gigantesca depois da pandemia, né? E a professora Alessandra Gasparello, que é nossa convidada, vai falar um pouquinho sobre essa área. Professora Alessandra, bem-vinda. Que bom que você aceitou o nosso convite para vir contar um pouquinho dos bastidores da físio para nós. Eu que agradeço o convite de vocês. É um prazer estar aqui, contribuindo um pouco e falando da área que eu tanto amo. Muito legal. Físio, eu tenho que ficar mais esperta hoje, é isso? Fica isso, com a postura mais assim? Isso, com a postura. Né? Então tá. Então, físio com postura para nós, Ju. Vou falar um pouquinho da Alessandra. A Alessandra Gasparello, ela é fisioterapeuta, ela tem especialização em fisioterapia respiratória e em docência do ensino superior. Ela é mestre em engenharia biomédica e tem uma experiência clínica vasta em fisioterapia respiratória no adulto e infantil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Hoje o nosso bate-papo vai ser para falar um pouquinho sobre a trajetória do fisioterapeuta respiratório, que é o fisioterapeuta que trabalha no ambiente hospitalar, que muitas vezes não é conhecido, né? Porque a gente conhece muito o fisioterapeuta da parte ortopédica, né? Dos problemas de coluna. E poucas vezes nós falamos mais a fundo do fisioterapeuta respiratório. E a Alessandra vai contar um pouquinho para a gente dessa trajetória. Muito bom. Vocês falando aí, eu já estava aqui. Respira direito, Carminha, porque daqui a pouco ela vai, né? Aí te olhar e fala, opa, vamos lá, Ali. Então, essa área é muito rica, né, da fisioterapia respiratória, apesar de pouco conhecida alguns anos atrás, e depois da pandemia ficou muito conhecida, né? O fisioterapeuta que trabalha com respiratório teve uma evidência muito grande na pandemia, porque contribuiu demais, né, com a recuperação aí dos pacientes no geral. Mas, Alessandra, quando você entrou na faculdade, você já entrou assim em mente, sabendo que ia fazer fisioterapia respiratória ou não? Como foi essa escolha? Não, eu entrei encantada com a fisioterapia esportiva, por incrível que pareça. Então, no segundo ano de faculdade, eu fui fazer um estágio e me apaixonei pelo hospital, porque eu fui fazer um estágio num hospital com pessoas que sofreram queimaduras, né? Então, grandes queimados. Então, é uma área que a fisioterapia também atua e pouquíssimo conhecida. E quando eu entrei no hospital, eu vi que era aquela área que eu queria. E deixei a esportiva de lado, apesar de ter muitas áreas dentro da fisioterapia que são muito apaixonantes também, né? Mas a minha escolha foi no final de segundo ano da faculdade. Ai, que bacana. Mas quando a gente faz a fisioterapia, né, geralmente a gente tem uma formação mais generalista, né? Então, existem diversas áreas de atuação. Você chegou a passar por todas elas? Sim. Existe um estágio curricular obrigatório, né, que a gente passa por todas as áreas. Então, as áreas bastante conhecidas, ortopedia, é um estágio muito rico, com muito atendimento, neuropediatria, neuroadulto, saúde coletiva para atuar em UBS,
UBSs, as áreas hospitalares, tanto infantil quanto adulto. Urogineco, né, que é uma área bem interessante também, saúde da mulher, né, saúde do homem. Então, são áreas que o fisioterapeuta passa, né, e o estagiário de fisioterapia passa e conhece um pouquinho de cada uma, tanto na teoria quanto na prática, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos, eu sou fisioterapeuta, né, generalista em primeiro lugar, porque eu ouvia muito dos meus professores, eu não posso nem ver o hospital, eu não posso nem ver ortopedia, e eu não, eu gosto de tudo. Então, assim, eu falo, é tão gostoso ter a formação generalista, se alguém chega para mim, que sou especialista, né, eu nem vou falar o tempo, há quase 20 anos em fisiorrespiratória, né, e fala assim, torci o tornozelo, o que eu faço? Eu sei o que fazer, né? Sim. Então, eu conheço os músculos do corpo inteiro, o movimento, né? Então, a gente consegue ter uma noção do que fazer, né? Para melhorar a qualidade de vida de qualquer tipo da área da fisioterapia. Se a pessoa precisa de uma especialista, né? Aí a gente indica para os nossos colegas, né? Mas eu consigo atender pacientes da neurologia, tem muito dentro do hospital. A ortopedia, a fisioterapia infantil. Então, a gente tem uma noção de todos os atendimentos, inclusive na prática, na faculdade. Então, você não sai especialista, você sai generalista e você faz a sua escolha. Ou, como eu fiz, né, mais precocemente, ou depois, né? Então, mesmo hoje em dia, eu vejo pessoas que fizeram outras especializações, né? Eu sou especialista em fisiorrespiratória, mas eu trabalho com neuro. Porque eu me apaixonei ao longo do tempo, outras portas se abriram, né? Então, é muito rica. Que bacana. Posso? Pode, Dois ganchos claro. aqui, né? Então, ela falou de vocação, de primeiro de fazer uma coisa que ama. Como isso faz diferença. E olha, para nós que estamos assistindo, né? E a gente está falando de como é que a gente leva o conhecimento. Quando a gente tem no corpo docente, dessas pessoas que amam o que elas fazem, é completamente diferente esse aprendizado, essa troca, essa relação. E os nossos cursos, principalmente na saúde, a gente gosta de falar disso, é prática desde o primeiro dia. Isso faz toda a diferença. Faz né? toda a diferença. Um grupo de trabalho assim, né, Ju? Com certeza, faz toda a diferença. E aí, quando a gente fala de hospital, né, a gente sabe que tem muita prática, né? Sabe que vai ter que colocar a mão na massa. E como é esse dia a dia de um fisioterapeuta hospitalar? Como é que funciona? É igual médico, é igual enfermeiro? Às vezes a gente tem essa dúvida, né, Carminha? O que o fisioterapeuta faz lá no hospital? A gente contribui, né, para a saúde do nosso paciente junto com uma equipe multidisciplinar, né? Então, não trabalhamos sozinhos, né? Mas o papel do fisioterapeuta é fazer a sua avaliação, fazer um diagnóstico de uma disfunção. O paciente já tem um diagnóstico clínico que foi feito por um médico. Então, a gente atende um paciente com pneumonia, por exemplo. Mas ele é totalmente diferente de um outro paciente que tem pneumonia. Então, o diagnóstico médico é aquele, pneumonia, mas e a disfunção que ele está apresentando? É o fisioterapeuta que vai ver. Este tem pneumonia, mas ele é acamado previamente, ele já não consegue mais se movimentar. Então, a pneumonia dele tem um motivo. Às vezes, ele, na hora de se alimentar, aspira, né? Broncoaspira o alimento, vai lá para o pulmão. A pneumonia dele vai ser de um jeito, né? Totalmente diferente de uma pessoa ativa, né? Que não tem, às vezes, nenhum fator de risco, né? Não é sedentária e também tem pneumonia. Então, assim, o seu olhar para aquela disfunção é totalmente diferente. O seu diagnóstico fisioterapêutico é diferente, seus objetivos, suas condutas, o que você vai fazer com cada um, né? Então, por isso que, além do diagnóstico clínico, né? A gente estuda também, como outras áreas, né? O que é uma pneumonia, o que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, mas cada paciente é tratado individualmente. Aprendendo, gente. Aprendendo muito aqui. Eu, olha, né, a gente perceber essa contribuição que o físio traz para a equipe ali médica, incrível isso. É muito bacana. Muito. E mais do que isso, Carminha, é saber, né, fazer uma boa avaliação, e essas práticas todos os alunos têm, né, em sala de aula, em laboratórios, nos próprios estágios, né, porque, por exemplo, na FMU a gente oferece estágios hospitalares, né, então ele já tem esse treinamento para quando chegar lá na prática, ele já saber identificar com mais propriedade e poder saber aplicar a melhor técnica possível para aquele diagnóstico. E mais interessante ainda, né? Eu acho que a Lê pode falar um pouquinho melhor para a gente. Existe diferença entre a pediatria e o adulto, Sim. né?
Sim, completamente diferente. Então, a minha formação é geral, inclusive na pós-graduação, né? Eu sou fisioterapeuta respiratória tanto atendendo UTI neonatal ou pacientes neonatais, mesmo fora da UTI, o recém-nascido, aquele bebezinho que nasce e até 28 dias de vida ele é chamado de recém-nascido. Depois, ele passa por diferentes fases dentro da infância, né? Ainda é criança, e aí depois adulto e idoso. Então, é uma formação geral dentro de todas essas idades. E cada idade tem a sua particularidade, né? Então, um prematuro, ele já é totalmente, o nenê que nasceu antes da hora, né? Ele é totalmente diferente de um nenê que nasceu na hora, que a gente chama de termo, né? Então, o pré-termo, ele é muito mais diferente do que o bebê que nasceu de 9 meses, né? Então, tem bebês que nascem de 6 meses, 7 meses, 8 meses. Então, ele tem muito mais particularidades. Ele é totalmente diferente. A gente estuda e passa também para os nossos alunos as diferenças anatômicas, fisiológicas, a forma de avaliação, a forma de atendimento desse bebê, porque o fisioterapeuta também pode trabalhar nessa área, né? Dentro da UTI neonatal, a assistência foi melhorando muito nos últimos anos, né? Mas tem que ser um profissional que entenda essas diferenças. E é importante que a gente saia com esse aprendizado desde a faculdade. A gente sabe que ele tem uma anatomia e uma fisiologia diferente. E o idoso, a mesma coisa, né? A população idosa está crescendo muito, né? E ele também é diferente de um adulto, né? Então, a fisiologia, a anatomia também é estudada aqui dentro da faculdade, para depois, se você se encantar mais com essa área, se aprofundar e se especializar ainda mais. Mas tem todas as suas particularidades. Você falando, né? Falando aí dos bebês, eu me lembro muito em família a gente fala disso, né? Quando a gente tem bebês que nascem ali no 7º mês, e aí o pessoal fala, o pulmão não está completo e tal. Então, imagino que aí a participação do físio seja fundamental. Sim. Assim, o sistema respiratório é o que mais a gente atua, mas também por completo. Desenvolvimento, neuropsicomotor, né? Então, ele é diferente, os músculos são diferentes, o tônus muscular é diferente, o que ele consegue, a gente corrige a idade, né? A gente fala assim, ele deveria ter nascido com 9 meses, ele nasceu com 7, então a gente vai avaliar com essa idade corrigida, todo esse desenvolvimento neuropsicomotor, né? Então, a gente dá um desconto para ele. Ele ainda não tem controle da cabecinha, mas ele nasceu de 7 meses, né? Então, por um lado, ele recebeu estímulos muito agressivos dentro de uma UTI neonatal, a iluminação, aquele barulho, sim, né? E perdeu aquele conforto que ele tinha dentro da barriga da mãe, né? Mas, por outro lado, ele também, alguns estímulos são positivos. Então, a gente balanceia isso e tem escalas para avaliar, escalas muito boas desenvolvidas por fisioterapeutas, né? Que a gente segue essas escalas motoras, corrige a idade e consegue, né, entregar um diagnóstico fisioterapêutico e ter o nosso objetivo e as nossas condutas desde a UTI neonatal. Então, estimulação precoce, como acho que é muito divulgado, né? Os banhos de ofurô, colocar a criança, né, bebezinha dentro do balde, fazer estímulo tátil, estímulo auditivo, né? Com música ainda dentro da UTI neonatal. Então, tem uma parte, assim, apaixonante mesmo. Estou aqui, viu? Ai, meu Deus. Olha que bacana. Então, Alessandra, isso significa que o fisioterapeuta ele precisa atuar desde a UTI, né, das unidades de terapia intensiva até uma enfermaria e, posteriormente, num processo de reabilitação, que talvez seja numa clínica ou num centro de reabilitação. Então, hoje a gente já pode contar com esse profissional em todas essas funções, correto? Sim. E no próprio estágio, o aluno passa, né? Desde a UTI até unidades de internação, que a gente chama de enfermarias, né? E quando o paciente recebe alta, eu falo, não esquece, no estágio, né? Para os meus estagiários, eu falo, não esquece de encaminhar seu paciente para a fisioterapia. Dá o endereço da nossa clínica, porque é muito boa. O paciente, às vezes eles vêm, o paciente está super bem, vai de alta. Eu falei, mas tem muito o que fazer ainda. Fala para ele ir para o nosso ambulatório, né? E dar continuidade a esse atendimento. Alguns pacientes não podem se locomover, os alunos já estão se formando, eles já passam o contato para fazer o atendimento domiciliar, né? Então, já de recém-formado mesmo, às vezes tem uma empatia tão grande com os pacientes que eles conhecem dentro do hospital, que eles já conseguem seus primeiros pacientes, né? Assim, eles estão agora se formando, né? A turma de meio de ano já está conseguindo seus primeiros pacientes. E jornada hospitalar?
Alessandra, fisioterapeuta faz plantão? E faz plantão Será? 24 horas, 36 horas? Como é que funciona isso? E a equipe, né? Trabalha com médico, com enfermeiro, com fono? Fala um pouquinho pra gente desse dia a dia. Bom, o fisioterapeuta trabalha, né, em equipe, então, com enfermeiro, com médico, com nutricionista, com fonoaudiólogo, com terapeuta ocupacional. Então, a gente está sempre em conjunto para o melhor atendimento para o nosso paciente, né? Então, a gente discute, né, os casos com toda essa equipe, né? E cada um dá a sua contribuição dentro da sua área. E a gente faz plantões, sim. São 30 horas semanais, né? Então, é diferente de outros, de carga horária de outros profissionais, né? Então, essas 30 horas semanais, elas podem ser divididas em 6 horas diárias, né? Então, às vezes, tem fisioterapeuta que só trabalha no período da manhã, 6 horas, né? Das 7 a 1. Tem fisioterapeuta que trabalha da 1 às 7, só no período da tarde. E tem fisioterapeuta que trabalha às 12 horas da noite, mas são 10 plantões, mais ou menos, por mês, porque trabalha 10, folga 60 horas, é 10 por 60, né? Então, é um plantão, assim, pesado, porque a gente atende, faz movimentação, tira o paciente da cama, a gente quer tirar do paciente da cama. É verdade. Então, coloca ele para andar, ou coloca sentado numa poltrona inicialmente, a gente não quer ninguém deitado na cama, né? Assim que eles têm possibilidade, a gente já vai fazendo esse trabalho. E os plantões, então, podem ser noturnos de 12 horas, trabalha uma noite, folga 2, ou podem ser durante o dia, porque nem todos os plantões durante o dia são de 6 horas. Tem plantão durante o dia de 12 horas, são os diaristas também, né? Mas trabalha um plantão e folga 2. Trabalha 12, folga 2 dias. Trabalha 12, folga 2 dias. Por isso que a maioria consegue trabalhar em mais de um serviço, né? Ou trabalha em 2 hospitais, ou trabalha em hospital e consegue fazer atendimento domiciliar nos dias que não está de plantão, né? Então, consegue ter a tranquilidade de agendar nesses horários pacientes extras, né? E o que eu falo bastante para os meus alunos é em relação à estabilidade, né? Porque dentro dos hospitais a gente tem um contrato, é diferente de ter só paciente particular, né? Ou que pode melhorar, a maioria melhora, né? E você mesmo dá alta. Ou desmarcar sessões, aí você fica assim, né? Às vezes com uma certa instabilidade, mas o hospital, você tem um contrato e você vai receber seu salário, tendo paciente ou não, né? Mas tem paciente sempre, né? Então, assim, também o que eu falo, a gente gosta de estar dentro do hospital, então a gente chega muito feliz, né? Para atender pessoas que estão numa situação que não é gostoso, né? Tá ali dentro do hospital. Então, a gente leva a nossa alegria, a gente leva esse bem-estar para o paciente, e a nossa equipe, né, de estagiários tem muito isso, né? Eu recebo muitos elogios, essa semana mesmo, 2 estagiários que estão no último semestre, o paciente falou, olha, nota 10 para eles, ele já deu a nota. O próprio paciente deu nota para o aluno. Que bacana. Não é? Assim, é encantador, né? E eu falo muitas vezes, porque eu sou suspeita para falar que eu sou fisioterapeuta também. Não é? Olha lá. Eu sou fisioterapeuta Isso e aqui também... é uma gangue, gente, de fisioterapeutas. E também sou da área respiratória e eu falo muito para todo mundo. Muitas vezes você está no hospital, todos são muito importantes, né? Mas algumas profissões, como fisioterapeuta, passa muito tempo com o paciente, né? Às vezes o médico passa, né? Faz a sua visita clínica, tem o enfermeiro que é responsável pelo setor, mas o fisioterapeuta tem uma atenção especial ali que dura, em média, né, 50 minutos, 1 hora, né, por dia com esse paciente, que faz toda a diferença, né? Então, é gratificante, né? É uma profissão que é bem gostosa e nós somos suspeitas para falar, viu, Muito Carminha? suspeitas, muito suspeitas. Elas são apaixonadas, gente, pela área, né? E aí isso faz toda a diferença. Vou voltar de novo no que eu já falei hoje. Vocação, você entender que essa é a coisa que você gosta de fazer, que é o seu chamado. E poder estar dentro dessa área faz toda a diferença. E aí ser direcionado com pessoas que amam o que faz toda a diferença, com certeza. Aqui, na saúde da FMU, você vai encontrar isso com certeza.
A gente respira e, ó, o tempo já foi. Pro, olha só, que coisa, passa rápido. muito rápido, né? Então, eu queria agradecer muito, mais uma vez, a apresentação, a participação do pessoal da saúde aqui, hoje da Físio. Juliana, é sempre um prazer estar com você, discutindo essas questões, né, que fazem o nosso dia a dia dentro dos programas de saúde. Então, passando para ti, para as considerações finais, e depois para a professora Alessandra, essa apaixonada aí por Físio. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui com vocês, falar um pouquinho, né, das áreas da saúde, né, principalmente da fisioterapia. E tenho certeza que várias dúvidas surgiram, né? Então, estamos aqui à disposição para tirar e participar mais vezes desse programa. Muito obrigada, Carminha. Alê? Eu agradeço também o convite de vocês e tenho certeza, né, para quem escolher seguir nessa área, vocês vão ganhar muito mais, né? Então, é muito gratificante essa profissão, é uma profissão maravilhosa. Quem sentir, né, como a Carminha falou, essa vocação, com certeza não vai se arrepender de conhecer essa área mais a fundo. É isso então, comunidade, vem visitar a gente, vamos lá conversar com esses físios, aprender a respirar, né? Que isso faz toda a diferença, inclusive para o cérebro, né? Sim. Quanto mais a gente respira, mais oxigênio, se eu falar bobagem, me corrijam, a gente manda para o cérebro, isso vai fazendo com que a gente pense melhor, seja mais criativo e possa tomar decisões mais acertadas. Então, a Físio não ajuda só na postura, não. Olha quanta coisa bacana que a gente tem por aí. Então, prazer estar aqui com vocês em mais esse FCast. Quero que vocês compartilhem, comentem, façam perguntas, venham nos visitar, visitem as nossas clínicas na saúde. A gente tem muita coisa para a nossa comunidade. Então, venham e estaremos aqui com outros cursos para vocês. Sigam a gente. Obrigada.